Tem gente que passa, tem gente que fica. E tem quem bate no peito da gente e esquece de sair. Marina Rocha aprendeu isso cedo, mais cedo do que qualquer uma deveria. Quando a multidão grita seu nome, a luz te engole e a maquiagem disfarça a dor. A plateia aplaude, o manager sorri, a mãe conta o dinheiro e no camarim só sobra você, sentada, com cheiro de laquê, suor e um refrão que ninguém ouve. Desde os 15 anos, Marina canta sobre amores impossíveis, sobre segredos mal contados, sobre solidão em quarto de hotel. E todo mundo acha lindo. O Brasil inteiro decora os refrões, faz vídeo de celular, chora no show. Mas ninguém pergunta quem é a mulher por trás daquela voz. Marina foge de contratos, de manchetes, da própria casa. Foge para bar de beira de estrada, para boteco ruim na Muca, para onde não tenha câmera nem gente pedindo selfie. Só ela, um copo de uísque barato e alguma banda de jazz desafinada. E mesmo assim, o passado sempre acha um jeito de achar a gente. Marina sabia disso. Só não imaginava que naquela noite, ao sair de mais um desses shows lotados e falsos, o esbarrão que ia mudar a porra toda estaria esperando no corredor mais escuro do bar mais ordinário de São Paulo. E era só o começo. Luísa Nunes não era dessas de multidão, nem de aplauso, nem de rede social lotada. Luísa era feita de silêncio, de café moído na hora, de caminhar sozinha sem pressa e de olhar as árvores antes de qualquer outra coisa. Ela aprendeu a ser invisível. E quando você aprende isso, ninguém mais consegue te derrubar. Luísa tinha 32 anos, um cachorro vira-lata chamado Rodrigo e uma cafeteria premiada no maior shopping de São Paulo. Ganhava medalha, recebia troféu, dava entrevista na TV, mas só se sentia viva no amargo em doce, quando ela mesma preparava o café na mão, 3 tardes na semana, enquanto o resto da cidade corria feito barata tonta. Por trás daquele avental, tinha mais cicatriz do que sorriso. E só quem já foi traída por quem jurou ficar entende o peso de carregar isso. Luísa não perdoava a mentira e não perdoava a si mesma por ter acreditado. Carregava o cheiro da antiga namorada em algumas roupas, guardava o nome dela trancado no caderno velho e todo sábado levava Rodrigo para andar no parque, como quem tenta limpar a alma. Luísa não queria outra história. Já tinha decidido que o amor não servia mais. Mas naquela noite, entre o jazz desafinado, a cerveja quente e um corredor estreito demais, ela ia topar de frente com a única coisa da qual sempre fugiu. Alguém que enxergasse ela. Era só mais uma noite em São Paulo. Mais um bar de nome brega, jazz de fundo, garçom mal-humorado e cheiro de cerveja velha misturado com cigarro clandestino. Gente se encostando nas paredes, risadas forçadas e o velho cheiro de madrugada prestes a feder. Marina fugia de novo, camisa larga, cabelo preso num coque displicente e a vontade de sumir. Entrou naquele bar porque ninguém a reconheceria ali, porque ninguém teria coragem de puxar papo, porque o mundo inteiro, por uma madrugada, poderia esquecer o nome dela. Mas o destino, esse filho da puta, gosta de jogar sujo. Luísa estava ali também, sentada num canto, copo de café preto à frente, acompanhada só do Rodrigo, que ficou no carro, vidros semiabertos, a cabeça longe, a saudade cutucando, os olhos fixos em lugar nenhum. Foi no corredor, indo pro banheiro apertado e sujo dos fundos, que elas se esbarraram. Nada de romântico, nada de filme, nada de trilha crescendo. Foi só um choque de corpos, um pedido de desculpa murmurado. Mas quando os olhos se cruzaram, foi como se o tempo respirasse fundo, como se a cidade esquecesse de fazer barulho, como se cada porra de cicatriz aberta nas duas
resolvesse latejar no mesmo instante. Olhos cansados de Marina. Olhos machucados de Luísa. Não tinha ensaio. Não tinha estratégia. Só a certeza incômoda de que ali, naquela brecha do mundo, alguma coisa tinha começado. E nenhuma das duas podia mais fingir que não. O esbarrão que derruba a gente não é o que machuca o corpo. É o que desenterra o peito. E foi isso que aconteceu. Depois daquele esbarrão, Marina podia ter seguido para o banheiro, voltado para a mesa, tomado mais um gole e fingido que nada aconteceu. Luísa podia ter feito o mesmo. Era o caminho mais fácil, o que elas já tinham feito a vida inteira. Mas tem olhares que agarram, que seguram a gente pelo colarinho emocional e não soltam. Marina ficou parada no corredor, como quem espera alguma coisa que nem sabe explicar. Luísa hesitou, deu meio passo, olhou para baixo, passou a mão no cabelo e soltou. Bonita sua tatuagem. Era só uma frase, um pretexto idiota, mas serviu. Marina olhou pro próprio pulso. Era a frase da primeira música dela. Se for pra cair, que seja de amor. As duas sorriram. Aquele sorriso de canto, torto, carregado de medo e desconfiança. E ficaram ali, paradas, conversando com o olhar. Quando a voz não sabe mais o que fazer, o silêncio assume. E foi ele quem disse tudo naquela hora. Luísa quebrou primeiro. Tá fugindo de quem? Marina não mentiu. De mim. A resposta ficou pendurada no ar. Pesada, doída. Fez Luísa rir. Aquele riso de quem se reconhece na desgraça alheia. Bem-vinda ao clube. Foi a primeira conversa. Sem nome. Sem profissão. Sem passado. Duas fugitivas se encontrando no meio do naufrágio. E a coisa mais perigosa que existe é quando duas pessoas que não querem ninguém se permitem um gole de companhia. A primeira conversa e a primeira merda emocional das boas. Porque ninguém fica ileso depois disso. Dizem que o amor chega feito avalanche. Mentira. Às vezes ele vem rastejando. Vem no jeito de olhar, no silêncio que pesa, na vontade de ficar mais 5 minutos. Mesmo quando a cabeça manda correr. Marina e Luísa se sentaram num canto qualquer do bar. Sem combinar, sem se apresentar, sem nada. Uma xícara de café amargo, um copo de uísque barato e o tipo de conversa que não precisava de nome, só de coragem para não levantar. Falaram de nada, falaram de tudo. Sobre o barulho de São Paulo, sobre cachorros vira-latas, sobre gente que some, sobre o medo de virar lembrança ruim na vida de alguém. Luísa falou de como se acostumou a não esperar nada de ninguém. Marina falou de como se acostumou a se apresentar para a multidão e se sentir invisível. Duas fugitivas confessando cicatrizes sem perceber. E foi ali, entre uma frase e outra, que a faísca acendeu. O jeito de Marina passar a mão no cabelo. O sorriso torto de Luísa quando Marina reclamou do jazz ruim. O toque rápido quando as mãos se esbarraram pegando o copo. Tensão elétrica. Calor abafado. O tipo de coisa que não se escreve, não se ensaia, só acontece. E naquele instante, as duas souberam. Se não fossem embora dali naquele minuto, ninguém mais sairia inteiro. Mas nenhuma levantou. Porque às vezes a gente sabe que vai se foder. E mesmo assim, escolhe ficar. E foi exatamente isso que elas fizeram. Tinha alguma coisa no ar naquela noite. Não era só o cheiro de cerveja velha, cigarro proibido e café recém-passado. Era um cheiro mais fundo, cheiro de encrenca. Quem carrega a cicatriz no peito reconhece o veneno antes mesmo de ele pingar na taça. Enquanto Marina e Luísa se encostavam naquela conversa morna e perigosa, o mundo do lado de fora tramava.
porque sempre tem quem não aguenta ver duas almas fodidas encontrando abrigo uma na outra. Natasha estava ali, Patrícia também, amigas de palco, de jornal, de camarote caro. Mas quem vive de manchete não suporta o silêncio dos outros. Elas viram os olhares, viram a aproximação, e o cheiro de veneno tomou conta do ar. Porque o mundo sempre dá um jeito de tentar destruir o que não entende. Do outro lado da cidade, Regina, a mãe, a empresária, a ditadora de cabelo impecável, também farejou o problema. Ninguém ali suportava a ideia de Marina se apaixonando por alguém que não podia ser controlada. Alguém sem contrato, sem acordo, sem amarra. Enquanto isso, no canto do bar, as duas conversavam sobre jazz ruim e cachorros vira-latas, sem fazer ideia da tempestade que se armava. Mas mesmo que soubessem, não iam embora, porque quem já aprendeu a viver no meio do veneno não se assusta fácil. E naquela noite, sem perceber, as duas tinham acabado de riscar o fósforo. Todo mundo tem uma. Cicatriz de infância, de acidente, de quem caiu da bicicleta. Mas as mais fodidas são as que ninguém vê. E naquela mesa esquecida de bar, Marina e Luísa começaram a mostrar as delas, sem querer, sem planejar. Marina contou do pai ausente, da mãe empresária, do sucesso aos 15 e da solidão aos 16. Das noites no camarim vazio, ouvindo a multidão gritar lá fora, enquanto ela queria só dormir sem ouvir refrão. Luísa falou de Carolina, do amor que virou faca, da mulher que prometeu o mundo e foi embora com outra, do gosto de café que ficou azedo desde então, e da decisão de nunca mais misturar amor e respiração. As duas riram, aquele riso de quem reconhece o outro na dor, que não precisa explicar, que sabe. Marina olhou para Luísa como quem enxerga o reflexo distorcido de si mesma. Luísa devolveu o olhar com aquela cara de quem não queria mais cair, mas já estava meio tropeçando. Não falaram em amor, nem em destino, nem em clichê de filme. Só falaram de cicatrizes. E é aí que mora o perigo. Porque quando você tira o curativo para mostrar a ferida, não tem volta. Ou a pessoa cuida, ou pisa em cima. E nenhuma das duas estava pronta para ser pisada de novo. Mas para quem já viveu esfolada, qualquer toque parece abraço. E naquela noite, elas começaram a se tocar sem encostar. No olhar, no jeito de falar, no silêncio confortável que se instala entre dois sobreviventes. E esse silêncio era só o começo. Enquanto Marina e Luísa conversavam, achando que o mundo tinha dado um respiro para elas naquela noite, as cobras se moviam. Natasha, a ex-affair que Marina fingia esquecer, viu de longe. E Patrícia, jornalista travestida de amiga, sorriu como quem sente o cheiro de sangue fresco. Não tem coisa mais irritante pra gente podre do que ver duas almas fodidas se reconhecendo. Porque quem vive de manchete e audiência precisa que as pessoas fracassem. E o plano já estava armado. Enquanto Marina se distraía falando de música brega e Luísa de café ruim, Patrícia digitava rápido no celular. Mensagem para Regina, mensagem para Natasha. 2 palavras. Ela tá com alguém. Bastou isso. Regina não aceitava. A filha dela não podia se apaixonar por ninguém, muito menos por alguém que não desse lucro. E Natasha? Bem, Natasha era daquelas que preferia ver a pessoa destruída a vê-la feliz sem ela. A ideia foi simples, suja e eficaz. Um vídeo. Um flagra forjado. Uma chantagem pronta. Se Marina escolhesse ficar com Luísa, soltariam o vídeo. Se desistisse, ganharia capa de vítima redimida e show no Rock in Rio. E o cheiro de veneno tomou conta do ambiente. Enquanto isso, as duas ainda riam no canto. Ainda fingiam que o mundo lá fora tinha ficado menos cruel. Que talvez, dessa vez, a
vida fosse dar uma trégua. Mal sabiam que o cerco já estava fechado. E quem vive em palco sabe. O aplauso mais perigoso é o que vem antes da queda. E a delas estava marcada. O vídeo saiu de madrugada, como toda covardia bem feita. De repente, os celulares começaram a vibrar. Grupo de WhatsApp de artista é pior que boca de político. Nada se esconde ali. Era Marina, supostamente, num quarto de hotel, com Natasha. Mas não era. Não naquela noite. O vídeo era antigo, de um ano antes. De um dia em que Marina tinha bebido mais do que devia e caído na armadilha certa. Mas no mundo do palco, verdade não importa. O que vale é a manchete. Cantora Marina Rocha se envolve em novo escândalo. Nova namorada some após traição. Natasha ressurge e confirma affair. O inferno digital se armou. E enquanto isso, Luísa recebia a mensagem de Patrícia. Cuidado com quem você se mete. Ela olhou o vídeo. A respiração travou. O coração não travou, porque quem já vive esfolada não morre de primeira. Mas doeu. Do jeito que só dói quando a gente acha que tinha encontrado um canto seguro e vê ele ruir. Marina? Marina descobriu pelo celular do Rodrigo, o segurança, que deu o telefone na mão dela tremendo. Ela olhou, viu o vídeo, viu a legenda e só pensou em uma coisa. Ela vai achar que eu menti. Foi o começo da derrocada. Luísa sumiu. Marina tentou correr atrás. Mas quem já foi traída uma vez, quando sente cheiro de mentira, corre. E aquele cheiro estava forte. Naquela noite, as duas voltaram para o ponto de onde fugiam. Marina para o palco vazio. Luísa para o café amargo. E a cidade inteira assistindo à queda. Porque para quem nunca torceu pela gente, o tombo sempre é espetáculo. Luísa sumiu. Na mesma madrugada em que o vídeo viralizou, ela fez o que sabia fazer melhor: desaparecer. Deixou o café fechado, pegou Rodrigo, jogou a chave na mesa, desligou o celular. Marina tentou, foi atrás, mandou mensagem, ligou, apareceu no bar onde tinham se conhecido. Tudo inútil, porque quem já aprendeu a se esconder sempre encontra um canto para sumir. E Marina fez o que sabia. Fugiu para dentro dela. Trancou o camarim. Desligou a agenda. Quebrou um copo. Chorou o choro abafado de quem tem vergonha de sentir. Falou sozinha. Mandou mensagem de voz para Luísa. Apagou. Mandou de novo. Eu sei que você viu. Eu sei que parece. Mas não é. Por Deus, Lu. Não foge de mim. Não agora. Mas não teve resposta. Porque o orgulho fere. Mas o medo destrói. Luísa não tinha medo de Marina. Tinha medo dela mesma. De se entregar. De acreditar. De ficar. E naquela madrugada, as duas ficaram sozinhas. Na mesma cidade. Com a mesma dor. E a porra do mesmo vazio. O mundo todo comentava. Sites, blogs, rádios, hashtags. Mas nenhuma delas ouvia. O único barulho que importava era o eco de um silêncio que só quem ama errado conhece. Aquele silêncio que fode tudo e que não deixa ninguém dormir. O problema de quem mexe com quem tem cicatriz é achar que a gente não aprende. Mas Marina aprendeu. Demorou, tropeçou, acreditou em gente errada, mas aquela noite ensinou. E quando o peito sangra, a gente deixa de ser vítima, vira arma. Foi Rodrigo, o segurança, quem entregou. Mostrou o vídeo original, apontou as datas, apontou a origem. Patrícia tinha editado, Natasha tinha mandado e Regina tinha autorizado. 3 nomes, 3 facas, 3 traíras. O gosto de sangue veio na boca. Marina respirou fundo e não chorou. Ela não era mais a menina dos 15 anos. Agora, ela sabia onde doía e quem fazia doer. Pegou o celular, ligou para a assessoria, cancelou entrevista, cancelou show, cancelou tour internacional, cancelou todo mundo. E enquanto isso,
do outro lado da cidade. Luísa recebia de Rodrigo a mensagem que mudava tudo. Ela não mentiu. Eu tenho como provar. Era tarde? Talvez. Mas para quem já andou demais no escuro, qualquer luz incomoda. Luísa não respondeu. Só olhou o celular. Leu de novo. E sentiu o peito doer de um jeito que só dói quando a gente percebe que fugiu da coisa errada. Porque às vezes, o que destrói a gente não é a mentira, é o medo de acreditar. Tem coisa que a gente não consegue dizer olhando no olho, então Marina fez o que sabia, escreveu. Sentada no estúdio pequeno, onde gravava as músicas que ninguém ouvia, ela pegou papel, caneta e deixou o peito sangrar. Lu, não tenho desculpa, nem defesa, só tenho um refrão inacabado e a vontade insuportável de te ver de novo. Escreveu a música que sempre prometeu e nunca teve coragem. Chamou de Notas de Você. Falava de café servido sem açúcar, de ausências que fedem, de medo de repetir história, de saudade que não sabe se vira raiva ou reza. Gravou com o violão no colo, sem maquiagem, sem arranjo, sem plateia. Mandou pro Rodrigo. Pediu para ele entregar para Luísa. E o recado junto. Se depois disso você quiser que eu suma, eu sumo. Mas se ainda der, me escuta. Luísa recebeu. Ouviu sozinha, no escuro do quarto. Rodrigo roncando aos pés da cama. E o coração estalando. Cada frase daquela música era um pedido de desculpa sem se humilhar. Era o tipo de verdade que só quem já quebrou entende. Ela chorou. Sem barulho, com vergonha, porque quem já fugiu demais sente medo até de perdoar, mas também sabe quando é de verdade. E pela primeira vez, Luísa quis tentar, quis ouvir, quis ver. E quem sente vontade sabe o caminho, nem que seja para se fuder de novo. O reencontro não foi num jantar caro, nem com música ao fundo, nem pedido de desculpa em voz alta. Foi numa cozinha, com cheiro de café fresco e cachorro roncando no tapete. Marina apareceu, de cara lavada, olho cansado, violão no ombro. Luísa abriu a porta. Não falou nada. Ficaram ali. Duas mulheres cansadas, fudidas, com vontade de fugir, mas coragem de ficar. O café passou. Marina pegou a xícara antes de ser servida. Luísa fingiu reclamar. Riram daquele jeito sem graça de quem não sabe como começa de novo. E aí veio o silêncio. Aquele que antes machucava, mas dessa vez foi diferente. Marina olhou, respirou. Eu te machuquei, né? Luísa mordeu o lábio, baixou o olhar e soltou. Acho que eu me machuquei sozinha também. Ficaram mais um tempo caladas, o café esfriando, o cachorro suspirando. Até que Marina largou o copo, chegou perto, segurou o rosto dela. Se eu vacilar de novo... Você não vai, Luísa cortou. E se beijaram, sem plateia, sem câmera, sem promessa. Só um beijo, demorado, que não prometia a eternidade, mas garantia o agora. Porque para quem já quase morreu de solidão, um agora verdadeiro vale mais do que qualquer porra de pra sempre. E naquele instante, as duas ficaram. Por vontade, por teimosia, por coragem. Porque algumas histórias não são pra multidão, são pra quem decide ficar. A vida não voltou ao normal, porque normal nunca existiu pra nenhuma das duas, mas ficou boa. Marina largou a gravadora, cancelou a turnê internacional, recusou capa de revista, entrevista forçada, evento de socialite, montou um estúdio pequeno, enfiado numa rua sem glamour. Gravou as músicas que queria, do jeito dela, sem refrão fácil, sem produtor enchendo o saco, sem maquiagem. Luísa reabriu o amargo e doce, mudou o nome da segunda unidade, batizou de Notas de Você. Tinha café forte, jazz ao vivo, xícara lascada e nenhuma celebridade.
Rodrigo, o cachorro, agora dormia no sofá das duas. Assistia filme ruim, comia pão na chapa. De vez em quando, Marina fugia dos shows. Aparecia de surpresa no bar. Luísa fazia cara de brava, mas sorria de canto. E numa dessas manhãs, Luísa serviu 2 cafés, sentou do meu lado e disse: Mari, vamos embora daqui. Um fim de semana, qualquer canto, só eu, você, o cachorro e o silêncio. Eu sorri. Quando? Agora. Pegaram a estrada, sem plano, sem reserva, com um violão, 2 copos de café e a vontade de não ter que explicar mais nada pra ninguém. Um mundo que se explodisse. Porque liberdade não mora em palco, mora no peito de quem tem coragem de ficar. E naquela noite, as duas ficaram. No banco do carro, na beira da estrada, na vida uma da outra. Sem pressa, sem plateia, sem prazo. E se aquilo ia durar? Elas não sabiam, mas pela primeira vez, não precisavam. O chalé era simples, cheiro de madeira antiga, café passado na hora e cachorro roncando no canto. Lá fora, a mata respirava. Luz de fim de tarde escorrendo pelas frestas da janela. Nenhuma notificação, nenhuma manchete. Só as duas. E o mundo pequeno que decidiram construir. Marina pegou o violão, sentou na varanda, tocou devagar, uma melodia simples, sem refrão. Luísa apareceu com 2 xícaras de café. Tá tocando pra quem? Marina sorriu daquele jeito torto que só quem já quebrou sabe. Pra você, pra mim, pra quem ficou. Luísa sentou ao lado. Rodrigo deitou no meio. A vida era aquilo, o barulho da mata, o cheiro do café, a música que não virava hit e o silêncio que dessa vez não gritava mais. Era leve, era bom, era raro. Marina olhou pro céu, pro violão, pra mulher do lado e disse sem drama: Agora eu sei o que é casa. Luísa não respondeu, só encostou a cabeça no ombro dela e ficou. Porque algumas histórias não são pra multidão, são pra quem fica, pra quem segura a mão quando o palco desaba, pra quem serve o café quando o mundo esquece, pra quem escuta a canção inacabada e fica mesmo assim. E ali, naquela varanda esquecida de tudo, as duas ficaram, sem promessa, sem contrato, sem roteiro. Só ficaram, porque pra quem quase desistiu de tudo, um agora verdadeiro vale mais do que qualquer pra sempre. E foi isso. Café, notas e segredos. Pra quem fica, pra quem ama errado e de novo. Sabe, a gente passa a vida tentando caber na cama certa, no trabalho certo, na mesa de bar que não faz pergunta, no amor que não dói. E quando percebe, já passou. Mas de vez em quando, em algum canto esquecido de madrugada, você esbarra em alguém que tem o mesmo vazio, a mesma mania de fugir, a mesma cicatriz no canto errado. E sem aviso, fica leve. Café, notas e segredos. Não é só sobre amor, é sobre coragem, sobre quem segura a tua mão quando o palco cai, sobre quem te serve um café na manhã depois do caos. E se você chegou até aqui, talvez entenda, porque algumas histórias não são pra multidão, são pra quem fica, pra quem não tem medo de amar errado, de novo. E eu sou ela, apenas a voz que veio te contar isso. Se cuida. E se um dia encontrar alguém assim, fica, porque vale. Mesmo fodendo tudo, vale. E se você ficou até aqui, é porque tem uma história sua escondida em algum canto. Aqui nesse canal, a gente conta as que o mundo não vê, as que a plateia ignora, as que só quem já quebrou entende. Então se cuida, se prepara, porque o próximo vídeo pode ser a sua história. E eu vou estar aqui para narrar. Se inscreve, porque a gente ainda tem muita cicatriz bonita para transformar em voz.